Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai a Nazaré. Nazaré era a sua cidade. O Evangelho faz questão de contar isso para nós. Jesus vai aos seus, vai à sua cidade. Meus irmãos e minhas irmãs, é o movimento do mistério da encarnação. Jesus, sendo de condição divina, esvazia-se da sua divindade e assume a nossa humanidade. Vem até nós, os seus. Não só aqui Nazaré representa todos, a humanidade. Deus vem até nós. E evidentemente, Jesus esperava ser acolhido por aqueles com quem ele tinha um relacionamento. Os seus parentes, os seus amigos, aqueles que viram Jesus crescer, viram Jesus trabalhar. Afinal de contas, ali ele viveu até os seus 30 anos. Jesus, o Filho de Deus, vem ao mundo e Deus espera que nós saibamos reconhecer o seu gesto de amor. Esvazia-se para nos preencher, assume a nossa pobreza para nos enriquecer. E os seus não foram capazes de compreender este gesto. Não foram capazes de corresponder a tanto amor. Jesus, no dia de sábado, no dia do descanso, no dia que Deus contemplou a sua obra, o dia do louvor, o dia da plenitude, ele vai à sinagoga, o lugar principal da comunidade, o lugar da palavra, da oração, do acolhimento, a escola da palavra de Deus. E ali Jesus vai ensinar. E quando Jesus ensina, ele cria admiração. A sua palavra é bonita, a sua palavra é diferente, mas a sua palavra, quando ouvida, quando colocada no coração, ela provoca uma conversão e exige uma resposta. E aí a comunidade, os ouvintes, a humanidade reage. Quem é esse? Quem ele pensa que é? Quem é esse Deus? Que palavra é essa? Nós sabemos. E o homem, ele se torna arrogante, como vai lembrar o profeta, gente endurecida.
gente que não sabe ouvir, que reage e às vezes reage violentamente e despreza o ensinamento, não deixa a palavra, a profecia tocar a sua vida. O homem resiste, o homem não quer ouvir o que Deus tem a dizer, interpreta como se Deus fosse roubar a sua liberdade, fosse tirar o seu lugar. Mas Deus quer colocar o homem no lugar principal. Quem foi colocado no centro do paraíso e tudo foi dado, foi para o homem. Mas como homem, para que o homem aprendesse também a ser obediente, fiel com o Criador, com Deus. Ele não é Deus. A Deus nós devemos sempre obedecer, colocar a nossa vida em sintonia com o seu projeto, que quer garantir a nossa felicidade, e não o contrário. E o homem, meus irmãos e minhas irmãs, reage, e ali, diante daquela incredulidade, de tanta indiferença que marca a incredulidade, Jesus não pôde realizar muitos milagres. A obra de Deus encontra resistências profundas. Quando nós olhamos na primeira leitura de hoje, Deus chama o profeta e vai enviar o profeta. E meus irmãos e minhas irmãs, o profeta, ele confia na presença do Espírito de Deus que o conduz. Ele vai anunciar o que Deus pede, a sua palavra, o seu projeto. Mas para isso, ele também precisa conhecer a realidade. Ele precisa ter consciência de onde ele vai anunciar. E ali, a palavra lembrou, é um povo de cabeça dura. É preciso, meus irmãos, que nós saibamos conhecer o chão que vivemos, a realidade que nos cerca, a dureza que está ainda no coração de tanta gente, a indiferença que marca a nossa relação, e que tanto faz falar de Deus como falar de qualquer outra história, tanto faz falar de Deus como do Chapeuzinho Vermelho. Para muita gente é a mesma coisa. Na sua vida não muda nada, há tanta indiferença, e isso cria relações desorganizadas, não há respeito, há um egoísmo profundo. O que importa sou eu, comendo eu e o meu cavalo de quem eu dependo, o restante, cada um se vire. E a palavra nos convoca
para uma outra atitude, mesmo diante de tanta indiferença, e podemos dizer de tanta incredulidade. Jesus não deixa de mostrar o seu amor. Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua arrancando do nosso coração toda a maldade, expulsando do nosso coração o espírito maligno. Ele continua mostrando a força do seu amor. Claro que há muita resistência a tudo isso, e por isso ele não pode realizar mais, porque o coração está fechado. E ele só pode entrar se nós abrirmos. Claro que ele tem poder. Nós não estamos falando do poder de Deus, mas nós estamos falando da nossa resposta ao poder. E somos nós que não abrimos. E se não abrimos, ele não entra. Ele não nos cura. Ele não nos liberta. Porque Deus não arromba a porta. É preciso do nosso querer, da nossa aceitação. Não é só saber que Deus tem o poder. É preciso permitir que este poder, que este amor possa agir em nós, nos transformar, nos comprometer. E é nisso que nós e a humanidade nos enroscamos, porque isso nos compromete. Aí é melhor dizer: mas esse nós sabemos quem é. Esse é carpinteiro, é irmão desse, primo daquele, filho dele, dela. Nós sabemos quem é, e isso não vale. O mundo encontra desculpas, e Deus continua nos convidando. Jesus, diante disso, ele continua percorrendo o caminho, indo de povoado em povoado e ensinando. Ele não se deixa vencer. Deus não se deixa vencer pela dureza do nosso coração. Continua enviando, continua chamando, e Ele espera que nós saibamos que evangelizar é preciso. Nós também não podemos nos deixar tomar pelo desânimo. É preciso continuar evangelizando. Lembram das sementes que foi falado há alguns domingos atrás? É preciso semear. Ela vai crescer. E não importa o tamanho da semente, vamos lançá-la. A boa semente. Vamos tornar a nossa vida um evangelho vivo para as pessoas. Nós temos que mostrar a força do amor de Deus agindo em nós e transbordando em boas ações que devem também ajudar o mundo que está à nossa volta ser melhor, mais bonito, mais humano, mais justo, mais fraterno. Esta, meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa missão. Como Deus fala no final da primeira leitura de hoje ao profeta: para que saibam
que nesta terra tem um profeta, que neste mundo tem gente de Deus, que somos nós, que tem muita gente resistindo, que tem muita gente que não acredita, que tem muita gente que zomba de Deus, homens ingratos, tem, mas nós queremos Deus, nós queremos o seu projeto, nós queremos mostrar aquilo que nós cremos, aquilo que transformou a nossa vida, aquilo que dá sentido ao nosso viver. Nós queremos mostrar a força do amor, da graça de Deus, que garante a nossa alegria, a nossa felicidade. E por isso, nós continuamos o caminho de Jesus, indo de povoado em povoado, dia após dia, nós continuamos caminhando na esperança. E a cada passo, a cada acontecimento, nós deixamos a marca daquilo que nós acreditamos, que é demonstrado num testemunho de amor e de serviço. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Não nos deixemos vencer pela incredulidade de tantos. Renovemos a nossa disposição em continuar seguindo Jesus e nos alegremos por Deus ter nos amado tanto, nos amado primeiro, e que a nossa vida corresponda a este amor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.